Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui com um webinário exclusivo, um webinário surpresa, uma live preparada para essa segunda-feira. Eu peço que o pessoal que está chegando agora, que acene por gentileza, se o áudio estiver bom. Acabei não avisando os colegas como tenho feito em outras oportunidades, justamente por conta de que o dia hoje foi bem corrido. Acabei de chegar aqui e realmente essa live ela é exclusiva, ela é surpresa e é por conta da quantidade de e-mails e mensagens que eu recebi. Muito provavelmente você tenha recebido um resumo semanal das nossas postagens da semana passada e nesse resumo semanal consta ali tudo que foi feito no nosso portal Licitações Municipais na semana passada. E por incrível que pareça, as postagens que fizemos, elas acabaram tomando uma proporção bem interessante. E por conta disso, recebi muitas mensagens, muitos e-mails solicitando uma explicação melhor sobre as nossas postagens da semana passada. Então, por conta disso, preparei esse webinário exclusivo, esse webinário surpresa, na qual nós teremos oportunidade de conversar um pouquinho sobre cada um do post que foi feito na semana passada. Então, o pessoal vem chegando aí, boa noite a todos, né? O Júlio César, o Juliano, o Flávio, o pessoal que tem sempre participado aqui, interagido com o nosso portal. Então, é uma grata satisfação recebê-los aqui nessa segunda-feira, pessoal. Então, vamos lá, enquanto os demais colegas vão chegando, a gente vai comentando aqui as postagens da semana passada. Boa noite ao Tiago, boa noite a Babi, né? A Vani, tem bastante gente, o Leonardo chegando agora, o Mauro. E vamos lá. A postagem que na segunda-feira passada a gente fez e que teve uma repercussão bem interessante foi no tocante à relação de parentesco entre agente licitante e agente político. Na sua opinião, essa relação de parentesco entre agente licitante e o agente político, de alguma forma, traz alguma mácula ao processo licitatório, traz alguma irregularidade? Qual que é a sua opinião, qual que é a sua interpretação no sentido dessa vinculação por grau de parentesco? Se nós olharmos a Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações, ela não traz de forma expressa uma vedação para a participação de parentes de servidores públicos. Se nós olharmos lá o artigo 9º, ela veda a participação do servidor público. Vamos supor que você seja servidor público e você tem uma empresa, e essa empresa forneça os mais variados produtos. Nesse caso específico, estará vedada a sua participação no processo licitatório naquela entidade na qual você possui vínculo. Isso é o que a legislação determina. Só que o grau de parentesco, se nós analisarmos, não existe uma vedação expressa. O que de fato acontece são interpretações, o que de fato acontece são entendimentos doutrinários que muitas vezes extrapolam e violam os princípios constitucionais, os princípios licitatórios. Então nós temos princípios da isonomia, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, e eles devem ser analisados sempre em cada caso concreto. Então não existe apenas uma única resposta. É proibido ou é permitida a participação? Não temos isso. O que nós precisamos é analisar sempre com muito bom senso, com razoabilidade, com proporcionalidade, se de fato aquela situação específica em que nós temos um grau de parentesco vai interferir no resultado da licitação. E foi nesse sentido que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná proferiu um acórdão, e é o acórdão 571 de 2018, do seu plenário. É um acórdão bem recente e que serve de parâmetro e referência para todo o Brasil. É claro que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele fica responsável por acompanhar e fiscalizar os atos atinentes aos municípios e aos órgãos estaduais, mas de qualquer forma, essas situações elas podem ser utilizadas como parâmetro por qualquer outro Tribunal de Contas. E esse entendimento, ele também é respaldado pelo próprio Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tem vários julgados nesse sentido, que o grau de parentesco por si só entre licitante e agente político não é capaz de causar uma irregularidade e anular o processo licitatório. O que nós precisamos de fato analisar é se no caso específico, se na prática terá alguma interferência,
terá algum nexo causal. E como se daria isso no campo prático? Vamos supor que seja instaurada uma licitação para aquisição de medicamento ou material médico hospitalar, e que o servidor público ele seja secretário de saúde, ou ele seja farmacêutico, ou ele esteja atuando diretamente no departamento ou na secretaria de saúde, e que ele possua um grau de parentesco com algum empresário, e esse empresário participe dessa licitação para fornecimento de medicamento ou material médico hospitalar. Nesse caso específico, estaria vedada a participação dessa empresa que possui um grau de parentesco, visto que existe participação direta do servidor público, do agente político, naquele processo licitatório. Diferentemente, se o servidor público continuasse atuando na Secretaria de Saúde, no Departamento de Saúde, só que o grau de parentesco, o empresário na qual ele possui um certo vínculo, ele fornecesse material de expediente. Qual é a relação entre uma empresa que fornece material de expediente para um determinado município e aquele secretário de saúde ou aquele farmacêutico? Via de regra, não existe interferência, porque o processo para aquisição de material de expediente, ele não tramita diretamente pela Secretaria de Saúde. Em razão desse motivo, o processo por si só não seria ilegal, não estaria apto a ser anulado, justamente por inexistir um nexo causal que comprometa a competitividade, que comprometa a lisura e a transparência desse processo licitatório. Então é nesse sentido que deve ser analisado cada caso específico. Então nós temos ali os entendimentos do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e o que eles dizem é nesse sentido, que você precisa demonstrar no processo licitatório um conflito de interesses entre a empresa licitante e o servidor público que de alguma forma está atuando naquele processo licitatório. O que é interessante em âmbito municipal e que eu sugiro a vocês, principalmente servidores públicos, é que analisem o que diz a lei orgânica do seu município. Porque a lei orgânica do seu município, com toda certeza, ela trará lá dentro os capítulos que menciona sobre as vedações, sobre a questão da impossibilidade de contratar em razão de algum grau de parentesco. Então está lá, grau de parentesco com prefeito, com vereador, com secretários ou com qualquer tipo de servidor público, independente da hierarquia dele dentro daquela entidade administrativa. Então é interessante analisar isso daí para ver realmente, geralmente as leis orgânicas elas apresentam lá segundo ou terceiro grau. Só que nós temos que analisar também a questão dos municípios, principalmente aqueles municípios do interior ou de menor porte, porque a gente sabe que existe um certo grau de parentesco entre aquelas pessoas que habitam determinada localidade. Talvez por conta da pequena estrutura do município, todo mundo tem um certo grau de parentesco, ou por afinidade, ou um grau consanguíneo. Então nós precisamos sempre analisar essa situação. Vamos supor que seja uma licitação para aquisição de combustível. E no município só exista um posto de combustível. E esse posto de combustível é do prefeito que foi recém-eleito. Me diz aí, nesse caso, estará impedido o município de abrir processo licitatório e contratar com esse único posto de combustível, na qual o proprietário é o prefeito municipal? Eu, particularmente, entendo que não. Nós temos um caso específico que, de fato, revela uma carência de fornecedores competitivos, que revela, de fato, uma inexistência de outros interessados em participar do processo licitatório. Até porque não teria lógica nós instaurarmos um processo para aquisição de combustível, no caso, para abastecimento da frota, e exigir que participassem postos de combustível de outros municípios. Qual seria a lógica? Eu deslocar um veículo aqui da minha cidade por 50, por 100 quilômetros, apenas para abastecer pelo fato do único posto aqui do município ser de propriedade do prefeito. Sinceramente, não consigo visualizar esse tipo de vedação. Então, assim, existem situações que o próprio servidor público ou o próprio agente político, ele é o detentor de uma empresa e essa empresa teria sim condições de participar daquele processo licitatório. Mas lembrando que isso é uma exceção. E por conta disso, nós precisamos cuidar, analisar bem o caso concreto e justificar o processo licitatório nos termos da legislação.
demonstrando interesse público e, principalmente, dar ampla publicidade nesses processos licitatórios. Quanto maior a publicidade, mais isonômico, mais competitivo fica aquela licitação. Então seria mais ou menos nesse sentido a interpretação que eu faço da primeira postagem que nós publicamos na semana passada. E vamos aqui adiante no segundo post, que teve uma repercussão bem interessante também. Diz o seguinte, pessoal: a descrição insuficiente do objeto no aviso de licitação frustra a competitividade do certame. Você concorda com isso também? Nós sabemos que é através da publicação do aviso de licitação que os interessados têm conhecimento que aquele processo licitatório acontecerá. De fato, a legislação ela determina que seja publicado apenas um aviso. Ela não impõe a publicação do edital na íntegra. É lógico que nós temos a Lei de Acesso à Informação, é lógico que nós temos os portais de transparência e os editais devem ser disponibilizados na íntegra para que os interessados façam uma análise, verifiquem a intenção de participar ou não do processo licitatório. Mas o que nós estamos analisando nesse caso específico é em relação ao aviso de licitação. Aviso de licitação é aquele resumo que sai no Diário Oficial. Nós temos o Diário Oficial do município, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União. Possuímos, em alguns casos, diários impressos, em outros diários eletrônicos. Tudo vai depender do organograma, tudo vai depender do que a legislação, do que o seu órgão público tratou referente à publicidade oficial. E se nós olharmos tanto a Lei 8666 de 93 quanto a Lei 10.520 de 2002, uma que trata da Lei Geral de Licitações, a outra que trata do pregão, elas falam que o aviso deverá conter os principais elementos sobre o objeto licitado e sobre o local na qual será disponibilizado a íntegra do edital. O que nós temos que ter em mente é que através desse aviso que os interessados terão ou não interesse em participar do processo licitatório. E quanto mais informações você colocar naquele aviso de licitação, maiores serão as chances da sua licitação ter êxito. Porque se eventualmente o seu aviso for omisso ou for genérico, poderá muitas vezes não despertar o interesse de alguma empresa licitante. Isso conduzirá a uma licitação deserta ou com baixa competitividade. Então é interessante que, além da modalidade licitatória, do tipo de julgamento, do ente que está abrindo, do órgão público que está abrindo aquele processo licitatório, do local que será realizada a sessão pública presencial, ou se for uma sessão pública eletrônica, qual é a plataforma que essa sessão pública eletrônica irá acontecer, é imprescindível que você também determine o objeto de uma forma bem específica e objetiva, e não um objeto genérico. Nesse caso específico que o Tribunal de Contas analisou, ele entendeu que, de fato, houve uma limitação à competitividade, visto que existiam outras empresas que poderiam ter participado do processo licitatório, que até anteriormente, antes da publicação do processo licitatório, demonstraram interesse através através do protocolo e interposição de uma intenção de participar daquele processo licitatório, mas em razão dessa publicidade genérica, eles não conseguiram localizar aquele processo licitatório. Em razão disso, o Tribunal de Contas, ele anulou aquele processo licitatório, inclusive aplicando multa ao pregoeiro. Então, nesse caso, nós temos aqui o Acórdão 347 de 2019 do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e ele decidiu pela anulação do processo, argumentando que a descrição genérica do objeto no aviso da licitação afetou potencialmente a busca pela proposta mais vantajosa, visto que reduziu o número de interessados em participar daquele certame. Se nós olharmos ali o artigo 4º, inciso 2 da Lei 10.520, que trata do pregão, ela fala o seguinte, que o aviso constará a definição do objeto, ao passo que o artigo 21 prescreve que nos avisos de licitação deverão constar os resumos do edital, além, é claro, do local onde será retirado a íntegra do edital licitatório.
Então fica aí mais uma dica para vocês. Se você é servidor público, se você é responsável por dar publicidade nos seus processos licitatórios, coloque de forma completa o maior número de informações, porque daí sim nós estaremos atendendo o princípio da publicidade, o princípio da transparência, e o intuito do aviso de licitação não é dar mera formalidade ao texto de lei. O aviso de licitação, sim, tem um papel essencial e fundamental, que é despertar o interesse dos licitantes, dos empresários que atuam naquele segmento. E se você, licitante, se sentiu lesado em razão de um aviso de publicidade que não foi publicado da maneira adequada, você pode fazer representações aos tribunais de contas, pode encaminhar ofício ao próprio órgão público licitante para que tome as providências. O poder público possui o princípio da autotutela. Ele pode a qualquer momento rever os seus atos, ou por conveniência ou oportunidade revogando-os, ou em razão de irregularidades, ele pode anular aqueles atos. Então é interessante essa participação tanto do servidor público quanto do empresário. E só lembrando que no caso da publicação do aviso de licitações, para que o prazo de publicidade comece de fato a valer, é necessário que a íntegra do edital esteja disponibilizada. Porque de nada adianta você publicar um aviso de licitação se o edital ele não está disponibilizado. E eu já presenciei muitos casos nesse sentido. Talvez por conta da urgência na contratação, ou por conta de ser algum recurso vinculado e que você precisa iniciar a execução o quanto antes, muitos editais de licitação eles são publicados sem que o próprio edital ele esteja finalizado e apto a ser disponibilizado para os licitantes. Só que isso é um procedimento totalmente ilegal, equivocado e que deve ser extirpado da administração pública. Porque o prazo de publicidade é o prazo que o legislador entendeu como necessário para que o licitante analise com cautela o edital de licitação e verifique a sua viabilidade de participar do processo licitatório, que ele providencie os documentos de habilitação, que ele elabore sua proposta para que ela de fato reflita os valores praticados no mercado, e dessa forma ele precisa ter acesso ao edital com o máximo de publicidade necessária, que é aquilo que a legislação determinou. De nada adianta ele ter acesso ao edital na véspera da licitação. Com toda certeza, ele terá uma certa dificuldade para formular a sua proposta e preencher os requisitos de habilitação. E quem acaba perdendo é a própria administração pública e a própria sociedade como um todo. Tenho visto o pessoal aqui comentando, muita gente acessando agora o nosso portal. Novamente, apenas reitero que esse é um webinário exclusivo, um webinário surpresa que eu preparei para essa segunda-feira, em razão dos inúmeros questionamentos e das mensagens que eu recebi no tocante às postagens que nós fizemos na semana passada. Então são temas que a grande maioria vem encontrando no dia a dia, seja do lado público ou do lado privado. Então eu entendi por bem nós conversarmos um pouquinho sobre essa temática. E vamos lá para o terceiro post que foi feito na semana passada, pessoal. Tá aqui. A suspensão temporária possui efeitos restritos ao órgão que aplicou a penalidade. Vamos lá. Você sabe o que é suspensão temporária? Você sabe o que significa isso? Na verdade, a suspensão temporária é uma sanção. Ela é uma penalidade prevista na Lei 8666 de 93. Ela está prevista no artigo 87, inciso 3. E assim como a advertência, como a multa e a inidoneidade, a suspensão temporária ela pode ser aplicada aos licitantes que eventualmente descumprirem as cláusulas previstas no contrato. Por isso, é tão importante que os fiscais de contrato atuem, que as comissões de recebimento atuem para analisar se aquele licitante contratado está efetivamente cumprindo com o que foi estipulado no edital e posteriormente firmado em um contrato administrativo ou ata de registro de preço. Mas o grande cerne da questão, a grande discussão em relação à suspensão temporária é a questão do seu alcance. Existem interpretações em que a suspensão temporária ela é restrita ao órgão licitante que aplicou a sanção. De modo que existe também interpretações de que a suspensão temporária ela possui aplicabilidade em toda a administração pública.
E isso divide tanto a jurisprudência quanto a própria doutrina. Tem aqueles que são mais legalistas, que se apegam à literalidade da lei e interpretam que a suspensão temporária ela vale apenas para o órgão licitante. Vamos dar apenas um exemplo. Eu sou aqui do estado do Paraná, vamos supor que uma determinada empresa seja penalizada com a suspensão temporária pelo governo do estado do Paraná. Se nós pegarmos a literalidade da lei e a corrente majoritária, que é a que o Tribunal de Contas da União defende, essa suspensão ela tem aplicabilidade apenas no âmbito do governo do estado do Paraná. De modo que essa empresa suspensa ela pode participar de licitações em outros órgãos estaduais de outros estados, ela pode participar de licitações em âmbito municipal, ela pode participar de licitações em entidades federais, de modo que a sua suspensão está restrita ao órgão que aplicou a sanção. Só que existe a interpretação do STJ e ele entende que a sanção de suspensão temporária vale para toda a administração. Ou seja, se uma empresa foi suspensa, aqui nesse exemplo, de participar da licitação no governo do estado do Paraná, automaticamente ela estaria suspensa de participar em qualquer licitação em âmbito do Brasil, tanto em nível municipal, estadual quanto federal. E isso vem dividindo muita opinião e causa uma enorme insegurança jurídica na aplicação e na interpretação da norma. Então é preciso muito bom senso, muita razoabilidade para que a gente consiga de fato entender qual é a essência da norma e não limite a competitividade, só que da mesma forma que a gente garanta qualidade e segurança jurídica na contratação. Porque de fato ninguém quer correr o risco de contratar uma empresa que já foi anteriormente penalizada. Subentende-se que se ela já praticou alguma fraude ou descumpriu um determinado contrato, existe muita chance dela reiterar aquela conduta. Então muitos órgãos públicos, por uma questão de cautela, eles preferem impedir a participação desse tipo de empresa. Só que essa não é a interpretação que vem prevalecendo em âmbito de Tribunal de Contas da União e da doutrina majoritária. Se nós pegarmos o Acórdão 266 de 2019, um acórdão bem recente, do Pleno do Tribunal de Contas da União, ele diz o seguinte: a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar possui efeitos restritos ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou a penalidade. E por que essa é a interpretação? Porque a terminologia utilizada na sanção de suspensão temporária é no âmbito da administração. Agora, se nós olharmos lá a inidoneidade, ela fala o quê? No âmbito da administração pública. E subentende-se que a administração pública vale para todos os entes, para todas as esferas, enquanto que a administração ficaria restrita ao órgão licitante que aplicou aquela penalidade. Só que é interessante que os próprios tribunais de contas, eles são contraditórios também em determinadas situações. Aqui no estado do Paraná aconteceu isso. Nós temos dois acórdãos de 2018, um bem próximo do outro, se eu não me engano, um mês e meio de diferença. Os dois são do Pleno. E o que diz? Tem um acórdão que é o 1732 de 2018 e ele diz que a sanção de suspensão temporária ela só vale para o ente que aplicou aquela sanção. Ela é restrita ao órgão sancionador. De modo que o acórdão 1158 de 2018, também do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele tem um posicionamento totalmente divergente, falando que a suspensão temporária ela vale para toda a administração pública. Então como que fica o gestor público, né? Os municípios, os pregoeiros, diante desse caso? Se o próprio Tribunal de Contas possui entendimentos totalmente divergentes sobre uma determinada matéria. Essa é a grande problemática do mundo das licitações, né? E por isso que é importante sempre avaliar o caso concreto, revelar se existe um interesse público embutido naquela decisão, e sempre muito bem fundamentado qualquer tipo de decisão, ou pelo sim ou pelo não, o poder público precisa documentar e fundamentar, motivando qualquer um dos atos. Isso é fundamental para que a administração pública consiga lograr êxito nas suas atividades. Mas vamos lá, pessoal. Temos aqui mais um entendimento que nós postamos na semana passada. Esse aqui também é do Tribunal de Contas da União, é o Acórdão 269 de 2019,
do plenário e diz o seguinte: o impedimento de contratar previsto na lei do pregão restringe-se ao ente federativo sancionador. Olha só, a suspensão temporária, o Tribunal de Contas da União possui a interpretação de que ela é restrita. O impedimento de contratar, que é aquela sanção que está no artigo 7º da Lei 10.520 de 2002, que é a lei do pregão, também fala de restrição ao ente federativo sancionador. Só que existe uma pequena diferença entre essa restrição. Enquanto que a suspensão temporária, a interpretação mais adequada, pelo menos ao meu ver, é que ela limita-se ao ente, no caso, quem aplicou a sanção foi a Prefeitura de Maringá, então está impedida apenas de contratar com a Prefeitura de Maringá. Foi a Prefeitura de Curitiba, está suspensa e impedida de contratar apenas com a Prefeitura de Curitiba. Foi o governo do Estado de São Paulo, está suspenso e impedido de contratar apenas com o governo do Estado de São Paulo. Isso é o que a suspensão temporária tem de alcance. Agora, no tocante ao impedimento de contratar, seria no âmbito do ente federativo. O que quer dizer isso daí? Se há impedimento, se a sanção do impedimento for aplicada por algum município, automaticamente essa empresa está impedida de contratar com qualquer outro município. Ou seja, foi impedida de contratar com o município de Maringá, ela pode ser contratada pelo município de São Paulo, pelo município do Rio de Janeiro, pelo município de Londrina, pelo município de Salvador e tantos outros. Agora, o impedimento de contratar só vale, no caso específico, para o ente. Então, assim, foi impedido pelo governo do estado, pode contratar com a União e pode contratar com o município. Foi impedido com a União, pode contratar com qualquer município ou com o estado. E é isso que nós precisamos analisar. E olha só a dificuldade e a complexidade, porque as terminologias, muitas vezes, elas acabam confundindo a aplicação da norma. Então, novamente, interessante vocês terem a legislação ao seu lado, vocês terem as interpretações dos tribunais de contas, aquelas mais condizentes com a sua realidade, de modo que a aplicação da norma ela não limite a competitividade e, da mesma forma, traga segurança jurídica na sua contratação. O que é importante nós frisarmos em relação ao impedimento de contratar, previsto aqui na lei do pregão? Que geralmente as sanções lá da 8666, elas estão direcionadas para a fase de execução contratual. Elas estão ali relacionadas à inexecução, algo nesse sentido. De modo que o impedimento de contratar, previsto no artigo 7º, ele traz sanções à fase de julgamento das propostas, à fase de condução do certame. Se nós olharmos lá o artigo 7º, ele fala que poderá ser impedido de contratar aquele licitante que não mantiver a sua proposta, aquele licitante que apresentar declaração falsa, aquele licitante que de alguma forma ele atuar ou ele comprometer a lisura, o bom andamento do processo licitatório. Olha só que interessante. É bem comum, principalmente em pregões presenciais, licitantes protocolarem suas propostas e depois solicitarem a desistência, alegando algum tipo de erro na elaboração do processo, elaboração da sua proposta. Só que isso é vedado. O artigo 7º é bem claro. Uma vez protocolada a proposta, não cabe desistência da proposta. E uma vez a empresa desistindo da proposta, pode ser aberto um processo administrativo para apurar responsabilidade. Porque é interessante. Vamos pensar o seguinte. O licitante teve toda a cautela para instaurar o seu processo licitatório, para formular os seus documentos de habilitação, elaborar sua proposta. Muitas vezes ele precisa se deslocar de um ambiente, de um município, de um ente, de uma localidade até outra, nas licitações presenciais, e de repente, do nada, ele desiste de participar da licitação. Isso é muito estranho. Então é necessário que tenha, sim, uma justificativa muito plausível para que seja aceita a sua desistência da proposta, sob pena de aplicação da sanção do impedimento de contratar. Da mesma forma que apresentar declaração e documentação falsa também não deve ser admitido no âmbito das contratações, principalmente no pregão. Se nós analisarmos bem o pregão, logo de forma prévia é necessário o licitante apresentar uma declaração de que cumpre previamente os requisitos de habilitação. E por que é importante essa declaração? Porque no pregão os esforços eles são direcionados todo para a fase de proposta e fase de lance.
de modo que o licitante que oferecer o menor preço e de fato lograr êxito nessa etapa, praticamente ele é o vencedor da licitação, porque será aberto o seu documento de habilitação. Então é necessário que o licitante, de forma prévia, ele declare que cumpre os requisitos de habilitação. Diferentemente da Lei 8666 de 93, que os esforços eles são todos na fase de habilitação, que é o primeiro envelope, e depois disso a gente abre a proposta, no pregão tem a inversão. Então olha só, se um licitante eventualmente apresentar uma declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e ele não cumprir os requisitos, o poder público pode instaurar um procedimento administrativo para apurar responsabilidade. Isso é recomendável. Por quê? Porque o licitante ele precisa agir com zelo. Se ele não tem conseguido nem montar a documentação para participar de um processo licitatório, quem dirá executar o objeto, efetuar as entregas nos termos fixados no edital? É claro que nós não estamos generalizando, pessoal. Eu conheço e sei que boa parte das empresas, na verdade a grande maioria, são empresas idôneas, são empresas íntegras que cumprem fielmente os seus editais e cumprem fielmente com os requisitos de habilitação. Só que vem acontecendo algumas fraudes, tem o coelho de licitação, tem algumas combinações que a gente presencia. E olha que uma empresa é declarada vencedora e a gente abre o envelope de habilitação, aquele envelope está incompleto, aquele envelope está falho. E é esse tipo de situação que nós precisamos evitar e punir na severidade das formas da lei, porque não pode ser admitido esse tipo de situação. Então é nesse sentido, pessoal, o impedimento de contratar previsto na lei do pregão vale para o âmbito do ente federativo que aplicou a sanção. Se for aplicado por um município, está impedido de contratar com qualquer município, podendo ser contratado pelo Estado e pela União. Se for impedido pelo Estado, ele pode ser contratado pela União e por qualquer município. E se for impedido pela União, ele pode ser contratado por qualquer Estado ou município. Então seria mais ou menos essa interpretação mais adequada e o que o Tribunal de Contas da União trouxe no Acórdão 269 de 2019. Aqui, pessoal, tem alguns questionamentos chegando. Eu agradeço os amigos que vêm mandando perguntas. Essas perguntas aqui, a boa parte delas a gente vem transformando em novas postagens, porque as dúvidas de um colega muitas vezes são as dúvidas dos demais. Mas vamos aqui ao combinado, que é os comentários das postagens da semana passada que geraram algumas polêmicas. A última postagem que nós fizemos na semana passada foi no tocante ao tema: é irregular a fixação de data distinta para os protocolos dos envelopes e abertura de sessão. O que significa isso? Que o poder público ele não pode, em uma licitação presencial na qual existe e exige a presença do licitante para protocolo dos envelopes, que as datas sejam distintas. Ou seja, protocolar envelope de proposta, envelope de habilitação em um dia e abertura de sessão no outro dia. Por que isso não deve ser tolerado e admitido? Porque limita a competitividade e, de certa forma, beneficia apenas as empresas locais. Porque vamos ser sinceros, a gente sabe como hoje em dia é tudo tão custoso. Um licitante, para participar de uma licitação presencial, ele tem gastos com deslocamento, com hospedagem, com alimentação. Isso se a licitação ela for em um dia. Agora, se a licitação acontecer em 2, 3 dias, como que acontece? Esses gastos são potencializados. E é esse tipo de situação que nós precisamos evitar. Porque se o licitante ele precisa se deslocar um dia antes, apenas para protocolar o envelope, ele terá um gasto muito maior do que se a licitação acontecesse na data do protocolo. Então é interessante que o seu município analise esse tipo de situação. Inclusive, se você é empresário e presencia de forma frequente ou rotineira esse tipo de situação, você pode questionar, impugnar os processos licitatórios, encaminhar representação ao Tribunal de Contas da União, porque isso daí viola o princípio da publicidade, isso daí viola o princípio da impessoalidade, da isonomia, e não deve ser tolerado. Foi nesse sentido que o Acórdão 1487 de 2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná assim decidiu. Então ele diz ali: a publicação de editais de licitação que prevejam datas diferentes para apresentação de propostas e documentos de habilitação dos interessados
e a sessão pública da disputa do certame é proibida. Pessoal, nós precisamos de bom senso. E qual é a lógica de nós exigirmos datas distintas? Alguns até têm a justificativa de que, se o protocolo se der na data da licitação, acabam acontecendo, de alguma forma, algum tipo de acerto, algum tipo de contato prévio com os licitantes. Mas o protocolo anterior não impede que esse contato aconteça, né? E muitas vezes esse contato prévio, ele traz assim, uma disputa não tão isonômica, porque infelizmente o que a gente vem presenciando nas licitações presenciais são situações de combinação de preço. Nós sabemos de empresários, novamente reitero, a grande maioria são empresários íntegros e idôneos, mas muitos acabam deixando de participar dos pregões presenciais justamente por conta dessas situações que acabam acontecendo. Então é importante que ao servidor público, ao poder público detectar qualquer tipo de situação em desconformidade com a lei, que configure algum tipo de conluio, que isso seja colocado em ata e encaminhado ao departamento jurídico para tomar as providências cabíveis. Da mesma forma, um licitante que se ver coagido, que sofrer algum tipo de contato nesse sentido, ele deve procurar as autoridades denunciando, porque isso não deve ser admitido e tolerado na administração pública. Pessoal, esse seria o nosso conteúdo com os temas tratados na semana passada, né? Novamente, foi um webinário exclusivo, foi um webinário surpresa, e em razão dos inúmeros questionamentos e e-mail que eu recebi, porque isso daí são os problemas que a grande maioria vem encontrando em âmbito municipal. Então, novamente, agradeço a participação de vocês, agradeço o contato de cada um de vocês, que encaminharam essas perguntas, que encaminharam suas dúvidas. Não sei se você já viu, mas hoje nós já publicamos a postagem que trata da lei das estatais. Não sei se você sabe, mas as estatais também possuem incidência em âmbito municipal. Então é interessante vocês manusearem essa legislação, que é 13.303 de 2016, porque pode ser que vocês lidem e se deparem com alguma situação inerente à lei 13.303. Então, desde já, muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e até logo.